de Clerecia. Se o Mestre de Ruglaria no século XII era o Ministério dos Ruglares, o ofício dos ruglares, no século XIII nós já vamos encontrar uma produção predominantemente chamada de Mester de Clerecia, ou seja, Ministério dos Clérigos, Ofício dos Clérigos, e aí a gente vai perceber que os textos começam a mudar um pouco as suas características, né? Mas nós não podemos pensar que passado do século XII para o século XIII, a gente vai dizer, não produz mais literatura oral, literatura em língua vulgar, aquilo foi passado do século XII, a gente não, em literatura, a gente não, os marcos temporais, eles são mais para efeito didáticos, né? A gente trabalha mais com predominâncias, quer dizer, no século XIII continuou-se a produzir a literatura dos ruglares. No entanto, a predominância maior que a gente vai encontrar são dos textos produzidos pelos clérigos, ou pelos membros do clero. Sendo assim, a gente vai encontrar uma literatura que tem características um pouco distintas daquelas composições orais que nós encontramos predominantemente no século XII. Século XIII é o período de Gonçalo de Berceu, de Alfonso Diez, que é considerado um dos maiores incentivadores da prosa, né, e da língua castelhana, porque ele vai escrever aí um dos primeiros textos muito importantes, que é a Crônica General, que é uma espécie de um texto histórico falando da história da Espanha, né? E ele vai incentivar muito essa produção em língua castelhana, né? O Alfonso Diez vai fazer uma série de traduções de textos de outras línguas para o castelhano e para o galego português, porque ele achava que essa língua era mais adequada para que as pessoas compreendessem, né? E aí a gente vai percebendo como a história da língua vai se transformando, né? O latim começa a perder assim a sua hegemonia, a sua predominância. No entanto, como nós estamos falando, o Mester de Clerecia, nele é predominante textos mais bem elaborados do ponto de vista formal, porque nós estamos falando que a escola dos clérigos, né, é a escola dos membros da igreja, né, é predominante, e quem era o detentor do conhecimento e da língua latina ao longo da Idade Média? Era a Igreja Católica, né? Então, grande parte dos textos produzidos no Mester de Clerecia eram textos que eram muito bem elaborados do ponto de vista formal e também do ponto de vista do conteúdo, né? Formalmente, a gente vai encontrar textos que eram compostos através da chamada quaderna via. A quaderna via era uma composição em que a gente ia encontrar textos com 14 sílabas poéticas, né, e com versos monorrimos, ou seja, versos que repetiam a mesma rima no final de cada verso, e que aí ia compor uma estrofe, né, chamada de quaderna via. Então, para que o sujeito fizesse aí esses versos alexandrinos, esses versos de 14 sílabas, era preciso primeiro que o sujeito conhecesse como é que se faz uma metrificação, como é que se dá a questão da divisão silábica estética, né, em termos de poética. Então era necessário que o sujeito conhecesse um pouco das regras da língua. E quem era detentor desse conhecimento eram os membros da igreja, né? Então, do ponto de vista da forma, a literatura do Mester de Clerecia era considerada um ministério sem defeito, né? Sem defeito do ponto de vista da forma, porque era um texto metrificado, né? Pensado a partir dos elementos literários, e do ponto de vista do conteúdo, ele também era considerado um texto sem defeito, porque ele ia retratar a vida dos santos, datas religiosas, a história nacional, questões que enaltecia o reino ou a própria igreja. Então, era um escrito mais orientado, né? Daí dá pra gente perceber que
essa arte do Mester de Clerecia era uma arte bem mais elaborada do que a arte do Mester de Ruglaria. Então, quando nós falávamos que o Mester de Ruglaria era uma composição oral, aqui a gente já vai ter textos escritos, né, textos em língua culta, textos que obedecem a uma determinada regra literária, né, regra de escrita, porque eram textos que obedeciam à quaderna via, que era um mecanismo de escrita predominante no século XIII, né, eram textos considerados sem defeito, tanto do ponto de vista da forma, porque obedeciam às regras literárias, e sem defeito do ponto de vista do conteúdo, porque eles não traziam questões muito populares, né? Eram mais aspectos que eram vividos pelos próprios membros da igreja, questões de datas religiosas, nascimento de Cristo, aniversário de santos, né? Datas que a própria igreja católica comemorava, e também sobre a história nacional. Então, o texto ele já vem com esse caráter de formalidade, tanto no ponto de vista do conteúdo quanto da forma, né? Bem, então, os versos que a gente vai encontrar aí são versos elaborados, né? Diferentemente do que a gente encontrava lá no Mester de Ruglaria, a gente vai encontrar versos mais regulares, uma língua culta, temática religiosa, temática tradicional, que eram aspectos bem interessantes. Na folhinha que eu deixei para vocês, tem um trechinho que eu vou ler aqui, que é bem interessante. Na verdade, ele é um estrofe, né, de uma quaderna via, que era que ela explica e deixa muito claro para a gente a diferença do Mester de Ruglaria para o Mester de Clerecia. Ele diz assim: traga um menester o ofício hermoso, no es de Ruglaria. Es un menester sin pecado, pues es de Clerecia. Hablar com versos animados por la quaderna via, as sílabas contadas, cae gran maestria. Olha que interessante. É um texto da proclamação das peculiaridades do Mester de Clerecia, e aí no texto de vocês é um fragmento do livro de Alexandre, e aí é bem interessante. Olha como ele faz. Traga um ofício formoso, não é de ruglaria, ou seja, não é de ruglares, de pessoas do povo, da classe baixa, é um texto mais elaborado, mais elitizado. É um ministério sem pecado, ou seja, produzido por membros da igreja, e não falava de questões banais, de questões de traição, sobre relacionamentos amorosos, sobre o trabalho, né? Falava de questões mais consideradas nobres, né, do ponto de vista do discurso religioso, como eram as questões relacionadas aos santos e à própria história dos reinos. E aí a própria estrofe diz: és um menester sem pecado, pois seis de clerecia. Ou seja, o ministério sem pecado é feito, né, pelos clérigos, é uma arte mais elaborada. Hablar com versos rimados por la quaderna via. Ou seja, é um falar com versos metrificados, pensados a partir da lógica da língua padronizada, né? Era um texto elaborado do ponto de vista da forma e também do ponto de vista do conteúdo, e ele termina: as sílabas contadas cae gran maestria, ou seja, é um artifício de mestre poder escrever algo tão sublime, que traz um conteúdo que não é um conteúdo censurado do ponto de vista da igreja religioso, e é um texto que vem trabalhado em termos formais. Então aí a gente vai perceber as duas diferenciações. O texto do século XII, que não é considerado o Mester de Ruglaria, eram mais populares, orais, temáticas do povo, sem nenhuma preocupação formal, sem nenhuma preocupação de metrificação. Já os textos do século XIII, do Mester de Clerecia, eles já começam ainda que a gente continue tendo produções dos ruglares, já começa a ser predominante também um tipo de texto em que a forma é um elemento importante, né? A arte é mais elaborada, a língua utilizada é a língua culta, a forma é a quaderna via, a temática escolhida são questões relacionadas aos santos, são questões relacionadas
a história, né, desses reinos, e aí, nesse sentido, a gente vai até encontrar textos de transição, como é o caso de um livro que a gente vai estudar, né, queira Deus que a gente já tenha voltado para poder estudar isso, né, pessoalmente, é o livro de Ben-Amor. O livro de Ben-Amor, do Arcipreste de Ita, ele é um texto considerado um texto de transição, né? É um texto aqui do século XIII, transição para o século XIV, mas é um texto escrito por um membro da igreja, ou seja, ele se enquadraria no Mestre da Clerecia porque ele já vem com todo um trabalho formal. E por outro lado, ele é um texto que já traz várias questões relacionadas à temática que diverge, né? Que diverge do Mestre de Clerecia, porque ele vai trazer um sujeito que é membro do clero, mas que é amante de várias mulheres e que não se contenta, né, nos seus relacionamentos, e ele traz essa temática até da própria prostituição para o texto literário, o que era temática que corresponderia ao Mestre de Ruglaria e não ao Mestre de Clerecia. Então, o livro de Ben-Amor é considerado esse texto de transição, que para alguns críticos literários é até chamado de Mestre de Seglaria, né, que seria uma espécie de interseção entre o Mestre de Clerecia e o Mestre de Seglaria, ou seja, aquele texto que traz características dessa literatura popular, dessa literatura vulgar, e, por outro lado, um texto que traz também alguns elementos que são próximos do Mestre de Clerecia, que é a literatura predominante no século XIII. Então é bem interessante a gente estudar essa literatura desse período, né? Eu sempre chamo a atenção que gosto muito dessa literatura medieval, exatamente por isso, porque a gente consegue perceber como a própria língua vai ganhando esse status de língua literária, como ela vai ganhando esse status de passar de um dialeto até se tornar uma língua nacional, que é o que a gente vai estudar lá no século XVI, né, na literatura do século de ouro espanhol. Bem, então eu vou ficar só com essas duas, né, esses dois séculos, porque aí eu preciso trazer para vocês um pouco de estudo sobre o poema de Milcide, representando o texto do século XII, e um pouco também do livro de Ben-Amor, que eu já pedi também para vocês lerem, do Arcipreste de Ita, que representando aí o século XIII, para a gente poder discutir um pouco sobre essas questões. Né? Eu espero que quando a gente já consiga estar na sala de aula, né, novamente, para a gente poder discutir pessoalmente as outras questões relacionadas ao século XIV e ao século XV. Né? Lembrando que aqui no século XIII, uma outra importância muito grande que a gente vai ter, e que eu peço a vocês para lerem um pouco a respeito dele, é o Alfonso X, porque Alfonso X é muito importante como um incentivador da prosa. Ele pegava vários, além de ser um escritor, né, Alfonso X era um rei, ele escrevia vários poemas e vários textos, né, em prosa, já começando com a escrita em prosa, falando um pouco da história do Reino da Espanha, né, a Crônica General, por exemplo, é um texto importantíssimo. Ele também atuou como tradutor, fazendo a tradução de outros textos para o castelhano, quer dizer, já trazendo essas outras informações de outros dialetos e de outras línguas